Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se você for um religioso, catequético, fanático, inflexível, ou você espera esse vídeo terminar para falar alguma coisa, ou então você some daqui agora, porque eu posso contrariar aquilo que você pensa que é certo. Paulo, na primeira carta, no final da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 17, ele diz o seguinte: orai sem cessar. Eu, Rondinelli, agora aqui para a igreja online, para a igreja do Instagram, do YouTube ou de qualquer lugar, eu vou dizer: cesse de orar. Paulo disse orai sem cessar, e eu vou dizer: cesse de orar, e eu vou te explicar o porquê eu estou falando isso. E se você ficar até o final, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. Olha só, no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 8, diz o seguinte, aliás, está escrito o seguinte: Abraão respondeu: filho, Deus vai providenciar o cordeiro para a oferta queimada. E eles continuaram caminhando, foca nisso, eles continuaram caminhando. Um pouquinho antes, versículo 4, 5 mais ou menos, depois de 3 dias, olhou para cima e avistou um lugar ao longe. Eu estou falando cesse de orar, e eu estou citando 2 versículos da parte de Gênesis que narra a história que Abraão estava levando seu filho Isaac para o sacrifício. Eu quero dar evidência a essas 2 coisas. Eles continuaram a andar para cima. Lá em cima era onde Abraão faria o sacrifício. Se você for lá na carta de Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 3, no versículo 13, você vai ouvir Paulo dizendo o seguinte: prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Esse alvo que ele está falando é Jesus Cristo. Vou só repetir para você. Paulo disse orai sem cessar. Eu estou dizendo cesse de orar, e você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. No livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 7, no versículo 16, posso até estar errado, mas eu acho que é lá, vale a pena procurar depois. Deus ordena ao profeta Jeremias a seguinte situação: não orem por esse povo, porque eu não atenderei. Eu estou gravando esse vídeo, estou fazendo essa live aqui agora por um motivo muito preocupante, pelo menos para mim, com relação à vida de algumas pessoas. Confesso que é uma preocupação inútil, porque cada um dá conta da sua vida, mas eu não posso me calar diante de uma situação como essa. Eu tenho presenciado muitas pessoas orando demais por aquilo que passou, orando demais, pedindo para Deus resgatar aquilo que passou, sem se dar conta de que o que tem na frente é muito melhor do que aquilo que passou. Na verdade, orar por aquilo que passou é ficar constantemente lembrando uma coisa que talvez nem queira que você lembrasse, talvez Deus nem quisesse que você lembrasse mais, que talvez nem faria bem a você. Pensa comigo. Quando Abraão está subindo o monte para deixar Isaac, ele está deixando alguma coisa para trás, literalmente. Ele está deixando a promessa. É uma pessoa, mas não é qualquer pessoa, é uma promessa. Abraão e Sara quiseram e Deus deu. Deus respondeu o pedido de Abraão e Sara. Era uma promessa, não era qualquer coisa que ele estava deixando. E aí eu faço você pensar se alguma coisa que você perdeu lá atrás, você acreditava veementemente que era uma presença, que era uma promessa de Deus. Já pensou, hein? Mas Abraão está seguindo, ele vai deixar Isaac, ele vai sacrificar Isaac. E olha que sacada fenomenal. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe quem é Deus na vida dele, ele sabe que se Deus está mandando ele fazer isso, Deus tem algo melhor lá na frente. Imagina, Deus te prometeu alguma coisa, Deus te dá e aí ele te pede de volta. No início do capítulo, diz assim: Deus resolveu testar Abraão e Abraão vai. Olha comigo, ele está deixando uma pessoa. Abraão, ele tinha certeza que Isaac nunca mais ia ligar para ele.
Abraão tinha certeza de que Isaac não ia mandar o WhatsApp, que Isaac não ia stalkear no Instagram. Abraão não estava preocupado se Isaac ia para a academia ou se ele ia para qualquer outro canto. Ele não estava, ele estava subindo, ele estava continuando para aquilo que Deus queria que ele fizesse. Paulo disse: orai sem cessar. Eu estou dizendo: cesse de orar. A propósito, Paulo disse: orai sem cessar. Mas interessante que lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 13, como eu citei aqui, ele está andando para onde? Para frente. Ele está prosseguindo para o alvo. E esse alvo é Jesus. Paulo, se você ler o capítulo 3, eu te incentivo a ler o capítulo 3 de Filipenses. Se você voltar um pouquinho, você vai ver o que foi que ele deixou para trás. Ele deixou influência, ele deixou dinheiro, ele deixou status, ele deixou lucro. Dinheiro, lucro. Ele deixou algumas coisas que em um momento fizeram diferença na vida dele, mas que para o contexto de vida que ele vive hoje, ele considera isso como esterco, e buscar Jesus é lucro. Olha que sacada fenomenal, cara. Paulo, ele não está orando por nada que passou, embora fosse muito bom, embora talvez fosse Deus sem ele crer que tivesse abençoado a ele, ele não estava orando nada para trás. A propósito, leia o capítulo 14 do livro de Atos e você vai ver que Paulo passou por maus bocados em Antioquia. Pessoas fizeram muito mal a Paulo, mas ele não orou para que essas pessoas se convertessem. Ele não orou para Deus se vingar das pessoas, como aquelas orações imprecatórias, né? Paulo estava em outra época, mas aquelas orações que Davi fazia, ou que os personagens narrados nos Salmos faziam, Paulo, ele disse: orai sem cessar. Mas ele não ora por coisas passadas. Paulo lá em Antioquia, ele apanhou, aliás, ele estava viajando, ele tinha saído de Antioquia, ele apanhou, ele foi dado como morto, ele foi arrastado para fora da estrada. E quando ele chegou de volta em Antioquia, que as pessoas perguntaram o que foi que aconteceu, ele disse: Deus trabalhou no meio de nós. Ei, cacimba, ei, pitomba, para de orar pelo que passou. Deus quer que você olhe para frente, não importa se são coisas, se são pessoas. Deus quer que você ore para frente, ora para frente. Há uma sugestão clara lá no Antigo Testamento, quando Abraão ia sabendo que o passado ia ficar para trás, e quando Paulo caminhava dizendo que o passado também tinha ficado para trás. Resolve esse passado, ei, resolve o passado. Para de orar por isso. Eu te digo até profissionalmente falando, quanto mais eu falo em alguma coisa, mais essa coisa existe na minha vida. Eu não estou dizendo que a pessoa deve voltar, ou que você não pode ter esse mesmo emprego de volta. Você pode até ter, pitomba, mas Deus quer que você olhe para frente, porque o que vier na frente é melhor do que o que passou atrás. Não importa se é trabalho, se são pessoas, se são relacionamentos. Desculpa, para de ser tolo, para de ser tola. O Paulo que disse orai sem cessar, ele não orou por coisas do passado. Ele prosseguiu para o alvo, ele sempre olhou em frente, ele sempre se impressionou com o que tinha na frente. Aí desculpa eu dizer mais isso. Você está orando pela sua esposa, para ela se converter e voltar para você. Você está orando pelo seu marido se converter e voltar para você, para o seu filho voltar para você. É nobre, gente, é nobre, eu sei que é nobre. É até difícil dizer isso, é nobre. Mas Deus quer que você cuide da sua vida. O próprio Paulo disse isso. Lá na carta à igreja de Corinto, ele disse: o solteiro agora, já que eu falei de relacionamento, cuida das coisas do Senhor. Seja homem ou seja mulher. Para de orar pelo passado. Vou dizer de novo: resolve o passado. Cessa de orar. Cessa de orar. Ora para frente, ora por ti, cuida de ti, cuida da tua vida, ora para o Senhor trabalhar na tua vida, para Ele fazer coisas diferentes na tua vida. E aí, sei lá, conhece o irmão de oração, a irmã de oração, para você então pedir para que ela ore pelo teu passado. Pelo menos ela não vai trazer isso à existência, ela não vai fazer mal. Muitas vezes o passado ele se afasta cada vez mais, como Isaac se afastaria de Abraão. Paulo disse: orai sem cessar. Eu te digo,
cessa de orar. Cessa de orar. Recebe as dicas da vida do próprio apóstolo Paulo, que olhou para frente, que orou para frente e considerou aquilo que ficou para trás como esterco. Beleza? Se isso faz sentido para você, isso faz isso, seja intencional e, por favor, tem muita gente perdendo tempo e se fazendo mal orando para trás. Compartilhe esse vídeo e me ajuda a levar essa mensagem de você precisa olhar para frente, você precisa orar para frente. Vou repetir, tá? É isso, faz isso. Valeu. Tchau, tchau.